Então, hoje a gente vai começar o documento 132, que também é bastante importante, né? Jesus estava lá com Gonode e Ganide, em Roma, e vai falar dessas 6 semanas lá. Então, alguém quer começar lendo? A permanência em Roma. Posto que Gonode trazia saudações dos príncipes da Índia para Tibério, o governante romano, ao terceiro dia depois de sua chegada em Roma, os 2 indianos e Jesus apareceram diante dele. O taciturno imperador estava inusitadamente alegre nesse dia e conversou longamente com os 3. E quando eles tinham saído da sua presença, o imperador, referindo-se a Jesus, observou para o ajudante de pé à sua direita: se eu tivesse essa sua postura de rei e as maneiras graciosas dele, eu seria um imperador de fato, não é? Enquanto estava em Roma, Ganide tinha horas regulares para o estudo e para visitar os lugares de interesse pela cidade. O seu pai tinha muitos negócios para desenvolver e, desejando que o seu filho crescesse para tornar-se um sucessor digno na administração de seus vastos interesses comerciais, ele julgou chegada a hora de apresentar o rapaz ao mundo dos negócios. Havia muitos cidadãos da Índia em Roma, e frequentemente um dos próprios empregados de Gonode acompanhá-lo-ia como intérprete, de modo que Jesus tinha dias inteiros para si próprio. Isso deu a ele tempo para conhecer profundamente essa cidade de 2 milhões de habitantes. Ele era encontrado frequentemente no fórum, o centro da vida política legal e dos negócios. Muitas vezes ele ia ao Capitólio e ponderava sobre as algemas da ignorância a qual os romanos eram submetidos, e ao mesmo tempo contemplava esse magnífico templo dedicado a Júpiter, Juno e Minerva. Jesus também passava muito tempo no Monte Palatino, onde estavam localizados a residência do imperador, o templo de Apolo e as bibliotecas grega e latina. Nessa época, o Império Romano incluía todo o sul da Europa, a Ásia Menor, a Síria, o Egito e o noroeste da África. E a cidadania romana abrangia os habitantes de todos os países do hemisfério oriental, O seu desejo de estudar e de imiscuir-se nessa agregação cosmopolita dos mortais de Urântia era a razão principal pela qual Jesus tinha consentido em fazer essa viagem. Eu vou pedir para alguém continuar. Jesus aprendeu muito sobre os homens enquanto estava em Roma, mas a mais valiosa de todas as múltiplas experiências da sua permanência de 6 meses naquela cidade foi o seu contato com os líderes religiosos da capital do império e a influência que teve sobre eles. Antes do fim da primeira semana em Roma, Jesus havia procurado e conhecido os líderes mais qualificados dos cínicos, dos estoicos e dos cultos dos mistérios, em particular o grupo mitraico. Fosse ou não visível para Jesus que os judeus iriam rejeitar a sua missão, ele muito certamente previu que os seus mensageiros deveriam em breve vir a Roma para proclamar o reino do céu. E assim, da maneira mais surpreendente, ele se pôs a preparar o caminho para a melhor e mais segura recepção da sua mensagem. E escolheu 5 dos líderes estoicos, 11 dos cínicos e 16 dos líderes dos cultos dos mistérios, e passou grande parte do tempo que lhe sobrava, durante quase 6 meses, em contato estreito com esses instrutores religiosos. E esse foi o seu método de instrução. Nunca, uma vez sequer, ele atacou os erros, nem mesmo mencionou as imperfeições dos ensinamentos deles. Em cada caso, ele selecionaria a verdade dentro do que eles ensinavam, e então trabalharia para dar beleza e para iluminar essa verdade nas mentes deles. De um tal modo que, em um tempo muito curto, essa elevação da verdade efetivamente expulsava os erros anteriores.
E desse modo, esses homens e mulheres foram ensinados por Jesus e preparados para o reconhecimento subsequente de verdades similares e adicionais dos ensinamentos dos primeiros missionários cristãos. Foi essa pronta aceitação dos ensinamentos dos pregadores do Evangelho que deu a poder de impulsão para a difusão rápida do cristianismo em Roma e dali para todo o Império. O significado desse feito notável pode ser mais bem compreendido ao reportarmos-nos ao fato de que, desse grupo de 32 líderes religiosos, instruídos por Jesus, em Roma, apenas 2 não deram frutos. 30 deles tornaram-se indivíduos fundamentais para a implantação do cristianismo em Roma. E alguns deles colaboraram também para transformar o principal templo mitraico na primeira igreja cristã daquela cidade. Nós que observamos as atividades humanas por detrás das cenas e à luz de 19 séculos de tempo, reconhecemos apenas 3 fatores como sendo de valor supremo para o pronto estabelecimento do cenário da disseminação rápida do cristianismo por toda a Europa. E esses são a escolha e a sustentação de Simão Pedro como apóstolo, a conversa em Jerusalém com Estevão, cuja morte levou à conversão de Saulo de Tarso, e essa preparação preliminar desses 30 romanos para a subsequente liderança da nova religião em Roma e em todo o Império. Durante todas as suas experiências, nem Estevão, nem os 30 escolhidos jamais se deram conta de que, certa vez, haviam falado com o homem cujo nome se tornou o tema dos seus ensinamentos religiosos. A obra de Jesus, junto a esses 32 escolhidos, originalmente, foi inteiramente pessoal. Nos seus trabalhos para com esses indivíduos, o escriba de Damasco nunca se encontrou com mais de 3 de uma só vez, raramente com mais do que 2, e mais frequentemente ele os instruía individualmente. E Jesus podia fazer esse grande trabalho de aperfeiçoamento religioso porque esses homens e mulheres não eram presos às tradições. Eles não eram vítimas de preconceitos estabelecidos quanto a desenvolvimentos religiosos futuros. Muitas foram as vezes, nos anos que logo se seguiram, nos quais Pedro, Paulo e os outros instrutores cristãos em Roma ouviram sobre esse escriba de Damasco, o qual os havia precedido e que tinha tão obviamente, mas não involuntariamente, como eles supunham, preparado o caminho para a vinda deles com o novo evangelho. Embora Paulo nunca realmente tenha suspeitado da identidade desse escriba de Damasco, pouco tempo antes da sua morte, e por causa das semelhanças entre algumas descrições pessoais, ele chegou à conclusão de que o fazedor de tendas de Antioquia era também o escriba de Damasco. Numa ocasião, enquanto pregava em Roma, Simão Pedro, ao ouvir uma descrição do escriba de Damasco, conjecturou que esse indivíduo poderia ter sido Jesus, mas rapidamente descartou essa ideia, sabendo muito bem, assim pensava ele, que o mestre nunca tinha estado em Roma. Então, assim, na minha opinião, né, claro que tudo isso é bastante importante e eu acho que Jesus pensou bastante para fazer tudo isso, né, para instruir esses 32 homens religiosos de diferentes cultos, etc. Acho que a coisa, na minha opinião, mais importante é que, assim, ele não apontava os erros desses cultos, né, do mitraísmo, do culto aos mistérios, do ceticismo, etc. Ele não apontava os erros dessas religiões, vamos dizer assim. Mas, ao contrário, ele iluminava o que tinha de verdade nisso. E, ao fazer isso, as pessoas se fixavam naquela verdade e acabavam meio que deixando para trás o que não era verdade, né? E isso, né, ao meu ver, é uma coisa que a gente ainda não consegue fazer, né? A gente, primeiramente, a gente vai apontar o dedo e dizer,
a sua religião, a sua crença, tá tudo errado por causa disso, 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 ao invés de elevar aquilo que tem de verdade por detrás de tudo isso, né? Isso na minha opinião. Não sei E o que vocês pensam. só assim que a gente vai conquistar o outro, né? Uhum, Porque enquanto a gente estiver apontando, a gente forma uma barreira, né? uhum, Mas quando a gente destaca as qualidades, vamos dizer, vamos pôr em pessoas, ela acaba, assim, aceitando as nossas ideias, né? Aceitando a nossa pessoa, e acaba se enturmando mesmo com as novas ideias, né? É muito importante a gente aplicar isso, né? É muito Jesus era importante. muito sábio, né? Com certeza ele era Muito. maravilhoso, mas ele tinha uma didática, assim, um jeito de abordar as Sim, pessoas que era fantástico. é. Esse ensinamento, ele me chamou muita atenção na primeira vez que eu li, né, Uhum, porque realmente a gente tende a enfatizar sempre os defeitos, né, os erros, Sim. e aí eu comecei a querer praticar isso, né, principalmente assim no trabalho, nos relacionamentos, né, e não é simples, mas a gente procurando sempre de algum jeito, praticar isso é maravilhoso, porque a gente percebe que os relacionamentos melhoram, né? Porque a nossa tendência mesmo é sempre estar focando no pior da pessoa, no negativo, ou criticar, ou julgar, né? Então, é, tentar, né? Porque é um trabalho interno mesmo da gente, de pôr em prática esses toquezinhos que a gente vai aprendendo e que ressoa e fala, puxa, isso é muito legal, né, para Muito. começar a fazer alguma coisa nesse sentido, nessa direção, né? Então é muito legal. Eu também nesse texto assim também me chamou a atenção esse trechinho assim, né? Muito uhum, legal mesmo. Muito bom. muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, Flávio. Boa noite, Yara, Milton, André e Elaine. Feliz ano novo. Boa noite a todos vocês. Estou com saudade de vocês também, todos aí. Ah, Todos e todas. Nós Todos e também. boa noite a todos. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Boa noite, Sueli. pessoal. Boa Boa noite. noite, Yara. Eu estou aqui com vocês, tá? Não está dando para aparecer, mas eu estou aqui com vocês. Legal. Oi, que Mas o saudade. coração enxerga e sente, Yara. Adoro ver você. Sueli, Oi. eu gostaria de fazer uma observação em cima do que a Eglis, né? Uhum. A Egli. Egli falou. É, eu percebo assim que quando a gente julga e critica, eu pelo menos não consigo fazer a conexão com o outro. É como se o universo tivesse uma barreira de proteção em relação ao outro. E também para que eu não machuque o outro, né? Porque eu já estou me machucando quando eu faço essa crítica e esse julgamento. E quanto a, a potencializar, né, a beleza do outro, eu desde a adolescência eu faço isso, mas a minha dificuldade é, não igual Jesus, é claro, a minha dificuldade era de falar, por exemplo, você está bonito, homens ou mulheres, né, principalmente na adolescência, isso dizia alguma coisa. Mas, assim, o fato de você potencializar a beleza do outro, você vai para um outro lugar. E parece que aparece mais gente para falar de você. Então, quando você está falando para o outro, você também está falando para você. E eu me sinto em outro lugar. E o prazer é como se eu mudasse de frequência. Eu não sei explicar. E aí a vontade de você falar mais e mais e mais e mais. E, e Uhum. como, e, e como eu cheguei numa idade, depois do Covid, eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Falo que eu amo mesmo, que eu gosto mesmo, que é de homem, é de mulher, é de criança. Pode achar que eu estou assim, que eu estou assada, eu não estou nem aí. Eu estou cansada.
Então, assim, eu cheguei numa idade que até agora eu cumpri exatamente as regras. Agora eu vou me permitir sair um pouquinho da casinha. Se eu der conta, é claro. Ser autêntica. É, Muito bem. Mais alguém, Denise, pessoal? na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você a respeito de qual é a lição que a gente tira desse início do documento aí, porque o livro relata que Jesus sabia fazer esse trabalho de aproximação muito bem, porque ele buscava ressaltar o que havia de melhor dentro de todo aquele aprendizado, dentro daquelas várias vertentes ali, daqueles vários religiosos que ele conheceu. Eu acredito que ele se desse ao trabalho de conhecer a doutrina que era trazida por essas religiões todas e procurar destacar o lado positivo dessas religiões, né, que fazia, como você bem lembrou, com que essas pessoas aí se esquecessem dos pontos nem tão relevantes, né, que os demais livros, que os livros deles traziam. Mas a gente consegue trazer isso, a gente consegue fazer um paralelo e acreditar que essa seja uma técnica boa para nós aqui também, no sentido de que, de repente, a gente procure ser um exímio conhecedor de algum outro livro religioso aqui e procure exaltar o que tem lá e com base, claro, fazendo essa observação, a gente está falando de uma revelação, da quarta revelação, que o nosso próprio Criador ensina, e tem uma distância gigante para a quinta revelação, que na verdade é o instrumento que foi colocado à nossa disposição aqui. Então, mas a técnica dele é muito boa, muito positiva, né? Deu muito sucesso e foi uma das grandes responsáveis aí pela rápida disseminação da religião naquela época romana. Mas essa técnica de enfatizar o positivo na outra religião, será que a gente ainda pode tomar essa técnica como algo atual, no sentido de despertar essa beleza que há lá para o resto, ou enfatizar o que é de positivo em vários livros só vai fazer com que atualmente quem está acompanhando aquela religião só fique um pouco mais deslumbrado, mais envolvido, ou mais crente no que é pregado ali, e isso não seria uma boa técnica a ser aplicada aqui hoje? Como é que você vê isso? Não sei se eu consegui ser claro, desculpe. Sim. Bom, primeiro que assim, Jesus era Jesus, né? E ele tinha, como eu disse, uma didática maravilhosa que ele fazia, ele mostrava a necessidade de conhecer o outro, ele se colocava assim, como se estivesse pedindo ajuda do outro, e aí depois, em contrapartida, ele oferecia o conhecimento dele, fornecia o que ele achava que era apropriado para aquela pessoa ou para aquele ser. Com relação às religiões, eu não sei se a gente... Eu acho assim, eu responderia a sua pergunta assim, eu acho que a gente não está preparado para isso, é só a gente ver o que acontece todo dia, né? Vou falar pela minha experiência. Eu já fui católica, já fui carismática, já fui kardecista, e depois fui gnóstica, e depois comecei a ler o livro de Urântia. Quando eu comecei a ler o livro de Urântia, todo mundo sabe, eu tive uma relutância, mas depois que eu comecei a acreditar realmente, para mim aquilo era uma verdade intocável. E aí, acho assim, que até como uma defesa minha, quando alguém me vinha com alguma coisa que eu já conhecia, por exemplo, kardecismo, eu falava, gente, não tem, esse negócio de reencarnação é uma bobagem, isso daí, tarará. Ao invés de falar assim, olha, o kardecismo, ele prima pela caridade, por acolher as pessoas, pelo amor, etc. Em vez disso, eu falava assim, não, olha, cara, reencarnação não existe, né? Eu só apontava o dedo para as falhas, eu nunca... eu estou falando da minha experiência pessoal. Hoje em dia, eu me arrependo bastante. Por quê? O que fez isso para mim? Fez com que me afastasse de um monte de gente maravilhosa. Sim. Né? Que eu não tinha que ter feito isso. Eu deveria ter feito um pouco do que, claro que eu nunca vou fazer o que Jesus fez, mas um pouco do que Jesus fez de trazer as pessoas para perto de mim, né? Plantar flores para atrair as borboletas, e eu fiz exatamente o contrário. Então,
é isso que que esse documento, esse comecinho de documento me deixou, assim, encantada, assim, eu queria saber fazer isso, às vezes eu tento fazer isso, nem sempre eu consigo. Eu acho que a gente deveria fazer? Sim, eu acho que a gente deveria fazer, tentar fazer, mas eu não sei se a gente ainda está pronto para fazer isso. Obrigado, Sueli. Eu gostaria de falar da minha experiência também. Posso? Posso falar? Lógico. Eu, como frequento grupos com pensamentos diversos, uns reencarnacionistas, outros que não acreditam na reencarnação, eu lembro que um dia eu colocando para o Dalmolin, eu falei, sabe, eu não fico me degladiando com ninguém, não. Eu só recebo as informações, fico em cima do muro, claro, recebo desse lado, desse, levo como lição de casa e aí é que eu vou realmente resolver o caminho que eu quero seguir. Mas, assim, eu nunca discuto com ninguém que ele está errado, que ele não está no caminho certo, que eu sou isso ou sou aquilo, que frequento esse ou outro grupo, nunca. Então, eu acho que é uma forma, assim, e eu vejo, assim, nesse documento, respeito. Se eu tivesse que resumir tudo isso Exatamente, respeito. assim, de como eu tenho que lidar com o meu irmão próximo, que acredita em alguma outra coisa que não seja naquilo que eu estou acreditando um pouco mais, então, eu acho que é por aí, sabe? Então, a gente vê muito o respeito de Jesus, né? E é o que nós temos que ter uns para com os outros, né? Até porque cada um está numa parte do caminho, nem quero dizer que eu estou acima ou estou abaixo, estou do Sim, lado. Cada um está num momento diferente. sim, E cada um está experienciando uma coisa diferente. De repente, lá na frente, eu vou ver que é uma questão de semântica só, né? Aliás, eu já sim. percebi bastante disso aqui. É uma questão de semântica, é uma questão de interpretação de texto, né? E talvez, por isso que eu acho que exatamente isso que você falou. O que Jesus tinha, muito respeito pelo outro, independente de quem fosse, né? Sim. Mais alguém? Eu penso assim que preparados, né, concluindo assim, falando um pouco aqui dentro do que você falou, né, Sueli, preparados realmente nós nunca estamos para estar à altura dele, né? Mas eu me coloco muito assim numa prática, né? Eu coloco sempre nessa intenção positiva de praticar o que ele está ensinando, né? Então, muitas coisas assim que eu leio no livro de Urântia, eu fico pensando, bom, por que os seres, porque na verdade, eu leio muito essa parte, né, é a parte que eu mais estou ligada, e aí eu fico, por que os seres intermediários escolheram exatamente para colocar isso, né, e não aquilo, então, assim, se algo me ressoa, eu paro para querer introduzir isso na minha vida, e eu sei que é um desafio, não é fácil, mas eu sempre ponho assim uma intenção de querer praticar, e eu sei que não é fácil, porque muitas vezes eu também transito em muitos ambientes espirituais onde as crenças são muito diferentes, né, assim, por exemplo, somente a reencarnacionista, e as pessoas, assim, espírita, né, o primeiro impacto que a gente tem é sobre, eu costumo, assim, evitar muito de falar sobre as posturas, assim, de Urântia e tal, mas, assim, enfatizar, por exemplo, o espiritismo, eu acho louvável como eles trabalham com esse exercício da bondade, né, da caridade. Então, poxa, tenho que reconhecer que existe em cada religião aspectos positivos, e por que eu não vou enfatizar esses aspectos? Porque, pô, os outros a gente olha e observa e ok, tá aí, né? Mas vamos enfatizar isso. Então, realmente não é fácil, né? Mas é possível, eu acredito que é possível a gente estar ali nesse exercício real de prática mesmo, né? De fazer. Claro que
é um longo caminho, é um trabalho, né, interno mesmo, da gente ir mudando, né, as nossas nosso orgulho até espiritual, né, que a gente tem, né, de, poxa, a gente adquiriu algo e a gente fica, às vezes, até nesse lugar, né. Então, Apegados nisso, né? apegados, exatamente. Eu também sinto assim. Então, vamos lá, vamos continuar. Pode falar, Flávio, desculpa. Só queria fazer um comentário. Eu acho que em todas as religiões e filosofias, né, tem coisas boas e que não são, às vezes, diretamente contrastantes, né, com uma com outra. Eu acho que o que Jesus fazia, na verdade, quando ele somente escutava, né, ele estava tendo um respeito máximo, né, ao outro ser humano, né? Talvez fosse aquela verdade, a verdade do outro, tal, né? E ele deixava, na verdade, talvez escolheria um outro momento melhor para contestar aquilo. Então, hoje a gente também tem muita falta de paciência, né? Quando a gente está conversando com as pessoas e às vezes quer contestar na hora, tal, né? Às vezes nem se dá conta de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, né? E já está elaborando algum pensamento para contestar, né? Enfim. Então, acho que essa paciência, né? Que a gente, eu acho que deveria ter, né? Com todos, né? Com relação às opiniões que são manifestadas, é uma coisa fundamental, né? Que eu acho que uma coisa que Jesus tinha muito era paciência, né? Que é uma coisa que eu acho que, né, eu, pelo menos, tenho que exercitar Falta muito. tanto, né? Exatamente. Paciência e tolerância, falta tanto, né? Tolerância, né? Então, talvez uma das minhas missões aqui nesse plano aqui exatamente esse, ter paciência, tolerância. Alguns de vocês aqui têm, já que eu conheço, mas que é duro, às vezes a gente tem que ter vontade de pegar e... Então, esse eu acho que é um exercício importante a se fazer. É só isso. E um dos mais difíceis, né? E esse vai levar humildade, né? Uhum, exatamente. Que Jesus também era super humilde. Muito. Ao mesmo tempo que era grandioso, era muito humilde. O grande perigo é quando você está com um elemento assim que você não concorda, observar o seu ego, né? Que acha que é o dono da verdade, né? Então, esse outro aspecto também é muito importante, ser observado, né? Aquela observação de si é 24 horas, até dormindo. Já que a gente sonha, então vamos controlar até os nossos sonhos, não é verdade? É isso aí. Mas é isso. Bom, eu vou continuar aqui. Alguém pode ler para mim, por favor, continuar? Posso ler. Então, tá bom, vou pôr aqui na tela. Os verdadeiros valores. Foi Argamon, o líder dos estoicos, que Jesus teve uma conversa de uma noite inteira, nos primeiros dias da sua estada em Roma. Eu só vou fazer uma observação. Os estoicos lá da Grécia, né? Da filosofia da Grécia, era assim a escola mais elevada, que chegou a acreditar no Deus Uno. Então, é muito importante, se a gente puder ler sobre eles, vale a pena. Então, vamos lá. Então, no documento anterior, Jesus fala de todas as religiões com quem Jesus teve contato. E tem um documento lá na frente também, lá atrás, na época do Melquisedeque, que também fala. Mas no último documento, no 130 e 131, fala bastante dessas religiões, né? E dos cultos aos mistérios, etc. Tá. Então, vou ler de novo. Foi Angamon, o líder dos estoicos, que Jesus teve uma conversa de uma noite inteira, nos primeiros dias da sua estada em Roma. Esse homem, subsequentemente, tomou-se em um grande amigo de Paulo e acabou sendo um dos fortes sustentáculos da igreja cristã em Roma. Em essência, e restaurado em frases modernas, eis o que Jesus ensinou a Angamon. Deixa eu só aumentar um pouquinho a letrinha aqui. Pronto.
O critério para os verdadeiros valores deve ser buscado no mundo espiritual e nos níveis divinos da realidade eterna. Para um mortal ascendente, todos os padrões inferiores e materiais devem ser reconhecidos como transitórios, parciais e inferiores. O cientista, enquanto tal, fica limitado à descoberta da relação entre os fatos materiais. Enquanto cientista, ele não tem o direito de asseverar ser nem materialista, nem idealista. Se fizer uma tal escolha, ele estará abandonando a sua posição de cientista verdadeiro, pois qualquer afirmação dessa ordem só cabe mesmo à essência da filosofia. A menos que o discernimento moral e o nível da realização espiritual da humanidade sejam elevados proporcionalmente, o avanço ilimitado de uma cultura puramente materialista pode, afinal, tornar-se uma ameaça para a civilização. Uma ciência puramente materialista abriga, dentro de si mesma, a semente potencial da destruição de todo o esforço científico, pois essa mesma atitude pressagia o colapso final de uma civilização que teria abandonado o seu senso de valores morais e que teria repudiado a sua meta de alcance na realização espiritual. O cientista materialista e o idealista extremista estão destinados sempre a estarem em extremos opostos. Isso não é verdade para aqueles cientistas e idealistas que estão de posse de um padrão comungado de altos valores morais e de um alto nível de comprovação espiritual. Em todas as épocas, os cientistas e os religiosos deveriam reconhecer que estão sendo postos à prova perante o tribunal da necessidade humana. Eles devem abster-se de todo guerrear entre si próprios, enquanto valentemente lutam para justificar a sua sobrevivência contínua por meio de uma elevada devoção a serviço do progredir humano. Deixa eu só levantar aqui. Se a chamada ciência ou a religião de qualquer época é falsa, então, ou ela deve purificar as suas atividades, ou desaparecerá diante do surgimento de uma ciência material ou de uma religião espiritual de uma ordem mais verdadeira e mais condigna. 2. Só um minutinho. Agora é outra. Pode falar. Pode continuar você, se você quiser. Não. Eu achei interessante retornar e não entendi direito isso aí, não. Oi? Fala, Isabela. Eu não entendi direito. Você podia fazer um briefing, mais ou menos? Então, isso que eu ia fazer uma pergunta, na verdade. Aliás, para todo mundo, né? Ajudar. Aqui fala assim, né, que se a ciência for extremamente, a ciência materialista ou o idealista extremista, se eles estiverem errados, alguma coisa surgirá, aqui em algum momento eles falam isso, se a chamada ciência ou religião de qualquer época é falsa, então ou ela deve purificar as suas atividades ou desaparecerá diante do surgimento de uma ciência material ou de uma religião espiritual de uma ordem mais verdadeira e mais condigna. Então, é assim, o que for falso, na verdade, tem um prazo de validade, ou seja, vai aparecer de qualquer jeito uma outra que vai revelar a verdade? Eu não entendi isso também direito. Alguém sabe? Eu acho que sim. Eu acho que sim, aparece sim. Alguma coisa para esclarecer e então, mas isso é um trabalho nosso ou é um trabalho... trabalho nosso, eu acho.
Eu acho que vem do cosmos, sabe? Alguém é intuído para isso. Eu Eu acho que gostaria de falar. a própria civilização tende a descobrir novas realidades e novas verdades. Tem muitas passagens no livro que falam das verdades relativas, né? Então, tudo que nós vivenciamos é uma verdade relativa proporcional àquele momento que nós estamos vivendo. Então, mesmo a ciência, a gente, a cada dia, está descobrindo coisas novas que substituem aquelas coisas que já haviam sido reveladas num passado não muito longínquo. Então, não tem dúvida que um fato é um fato e ele não vai mudar, é aquilo para sempre. Mas nós estamos sempre fazendo novas descobertas. E mesmo quando a gente tem uma religião que não está fundamentada nos valores apropriados, ela tende a ser substituída ou desaparecer, porque ela é uma verdade relativa por algum tempo. O que não é verdade relativa? O que não é verdade relativa são aqueles valores espirituais elevados. Então, Deus é sempre Deus, não vai mudar. Essa é uma verdade que não é relativa, é absoluta. Mas as ideias que nós fazemos sobre Deus, elas podem mudar à medida que nós vamos fazendo a nossa expansão e o nosso crescimento espiritual. É por isso que eles falam aí num parágrafo, num momento, num determinado parágrafo, que nós devemos buscar as verdades nos valores espirituais. Porque tudo que a gente faz que está desprovido dessa realidade, desses valores espirituais, tende a desaparecer, tende a ser substituído com o tempo. Mais dia, menos dia, a gente vai descobrir que aquilo não é uma verdade. Ou vai aparecer uma verdade que parece ser melhor que aquela que a gente conhecia até então. Quando a gente faz uma reflexão do nosso dia a dia, quantas vezes nós não mudamos de opinião a respeito de determinados fatos, né? Seja eles qual forem, né? A gente acaba mudando de ideia. E isso é muito bom, mudar de ideia, não é ruim. Quando a pessoa ela é extremista, ela não muda de ideia. Não é verdade? Eu não sei se alguém conhece alguém extremista em algumas situações, mas geralmente os extremistas, eles têm muita dificuldade de enxergar outras realidades, outras verdades, e demoram para mudar de ideia. E é por isso que geralmente os extremistas tendem a ficar em algum momento no esquecimento, no passado, né? Porque não conseguem acompanhar a evolução da sociedade, a evolução das coisas. Eu acho muito importante nesse documento aí destacar a questão de busca de valores espirituais. Muita gente pensa, olha, para progredir, para avançar, eu tenho que fixar valores. Por exemplo, eu vou fixar um valor, e um valor, para mim, uma meta, né, uma meta importante, por exemplo, uma formação numa profissão qualquer. Claro, isso é muito importante, mas isso é uma coisa passageira. Depois que você chegou lá, que fez o que tinha que fazer, pronto, acabou. Não é um valor que traz para a gente uma retidão de vida. Sim. Então, quando a gente pensa nisso, valores são aquelas coisas que pautam a nossa vida para sempre, da qual, sem ser extremista,
você tem o olho no futuro e mantém uma retidão de conduta e de lealdade. Por isso que o valor espiritual é importante. Então, quem acredita e tem fé em Deus e tem Deus, o Pai, como um valor, não se sente à vontade para faltar com lealdade a Deus, com ser desonesto a Deus, com não fazer as coisas que seriam aquela maneira correta da vontade do Pai. E isso é que inspirava a retidão de Jesus. Jesus nunca se deixou levar pelas paixões humanas, no sentido de se deixar levar por coisas materiais, coisas que pudessem motivar um desvio de conduta dele. Então, muitos exemplos. A Rebeca, que se apaixonou por ele, linda e podre de rica, e queria sustentar a família dele. Que homem mortal comum não teria cedido à tentação? E ele falou, não, eu não posso me casar com você. Independentemente do seu pai ter muito dinheiro e cuidar da minha família, eu não posso fazer isso, não faz parte. Outra coisa, né? Aquela promessa, aquele desejo de que ele fosse o líder, o mestre daquela sinagoga gigantesca, daquele templo maravilhoso que ia ser fundado por aqueles ricaços e que queriam que ele fosse o diretor daquele templo. Ele falou, não, isso não faz parte do meu destino, do meu futuro. Ou seja, ele nunca se deixou levar por uma situação de autopromoção, autossatisfação. Por quê? Porque ele sabia que o futuro da eternidade estava nos valores espirituais que ele tinha, na fé e na confiança do Pai dele, que essa vida dele aqui era passageira. Então, esses valores são os que propiciaram a Jesus a retidão que o manteve o tempo todo no caminho em direção ao Pai. E que também propiciou que ele fosse tolerante e respeitoso com todos os outros. Porque ele sabia que todos nós somos criancinhas. E assim quem é que discute com uma criancinha de 2 anos? Ou com um bebê, ou com uma criança de 4 anos. Então, você não fica fazendo discurso e argumentando ideias de comportamento com um bebê que está em crescimento. Então, se a gente enxergasse as pessoas que são menos favorecidas e tiveram menos oportunidade de ter um conhecimento melhor, se a gente enxergasse essas pessoas como bebês, como crianças em crescimento, e que algum dia vão chegar lá, vão descobrir as realidades, vão encontrar os valores, nós teríamos respeito, teríamos carinho por elas. A gente teria compaixão, teria empatia por essas pessoas, e pensaria de que maneira nós podemos ajudá-las com amor. Mas tudo isso a partir de um valor espiritual, de uma retidão. Então, muitas vezes, esses valores materiais que a gente coloca, eles são importantes para alcançar uma meta material, mas eles não são duradouros e não definem o nosso comportamento para a eternidade. Pelo contrário, geralmente nos mostram um caminho que propicia desvios contínuos da nossa retidão. Então, acho que é isso que esse documento está falando aí, dos verdadeiros valores morais. Oi, pessoal. Eu Oi. estou ouvindo
e eu gostaria de falar o que está despertando em mim naquele parágrafo sobre uma nova ordem mais verdadeira. Eu tenho, como a Sueli também, passado, né, assim, conhecido. Meu conhecimento é superficial no sentido assim de teoria religiosa, mas o que desperta em mim é que Jesus ele tinha como missão, ele tinha uma sensibilidade de que era através do encontro dele com cada ser humano que ele podia apresentar o Pai por si e através de si, através dos seus valores, ali na prática, no contato com o ser humano. Então, para mim, essa é a única ordem verdadeira, porque quando eu vejo muitos movimentos religiosos, eu vejo muitas manipulações, essa coisa moral, eu acho que isso não encontra ninguém, sabe? Assim, é claro, não estou fazendo nenhuma apologia à amoralidade, não é isso. Mas quantas pessoas estão querendo ser tocadas, serem despertas, como aqueles homens, aqueles seres humanos foram tocados quando Jesus se colocava diante deles e os encontrava nas diversidades que eles se encontravam, nas situações que eles estavam, perdidos, desorientados, descrentes de qualquer situação, né? Pessoas adoecendo, como na época a lepra era bem uma imagem, né, do que se desconfigurava pela falta da fé, pelo sofrimento extremo, pela incapacidade que a gente tem de sozinho sair de situações de desespero e criar um direcionamento. Então, Jesus ele traz assim um exemplo vivo. Então, para mim, a religião tem que ser viva. Eu tenho que entrar numa religião se eu sentir que ali eu posso existir e vir inteira. Porque se eu não puder vir inteira, se eu tiver que me esconder, essa religião não é a ordem verdadeira. Ela colapsa antes de eu me abrir, antes da minha fé se mostrar pequena, porque ela é pequena, porque eu estou mais interessada em saber como é que Deus fala comigo, como é que eu posso me sentir mais habitada, menos vazia, né? Então, assim, não é como eu estou falando aqui que Deus fala comigo. A experiência que Deus está falando comigo é tão profunda e pessoal, tão única. Às vezes é assim, é até num cheiro que eu sinto, é numa coisa que em mim deixa de resistir. Só de eu pedir a Deus me ajuda aqui a sentir, né? A sentir que eu estou viva e que eu estou aqui entregue a você, meu Pai. E só de eu, de repente, começar a não resistir mais, eu começo a conseguir sair de uma constrição absurda, de uma fixação extrema, de uma imobilidade constricta, para um relaxamento que me abre espaço para respirar e para que eu possa estar de novo em mim naquele momento que eu queria sentir Deus falando comigo. Então, ele é vivo através de mim, né? E se cada um de nós conseguir, com a sua própria experiência, sentir as revelações que Deus tem para nós quando a gente consente, quando a gente se entrega, né? Verdadeiramente, a gente está contribuindo para que essas manipulações vazias e superficiais, que não nos levam a lugar nenhum, a não ser mais desorientação e desespero, seja substituída por essa situação interna dentro de cada ser humano. Então, é isso que eu estou aqui, que eu tive que aparecer aqui, que hoje eu estou me sentindo tão vulnerável que eu não queria aparecer,
Mas esse grupo me provoca a vida que está acontecendo e que eu tenho que mostrar como ela está aparecendo. Isso, para mim, é uma religião viva, né? E eu estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Nós também, com a sua presença, mas eu percebo muito a sua evolução, sabe? E você realmente está crescendo dia a dia, parabéns. Obrigada. E você está se dando a oportunidade de meditar bastante, né? De refletir bastante, por isso é que você está conseguindo sentir essa presença. Parabéns, Viviana. Estou feliz de te ver, viu? Bem, gostei da sua ressonância. Estamos juntas. Estamos juntos. Muito legal. Mais alguém, pessoal? Vou continuar. Alguém precisa... Alguém pode ajudar para ler? Eu posso ler. Por favor. Dois. O bem e o mal. Mardos era o líder reconhecido dos cínicos de Roma e tornou-se um grande amigo do escriba de Damasco. Dia após dia conversava com Jesus e, noite após noite, ele escutava os seus ensinamentos supernos. Entre as mais importantes argumentações com Mardos esteve aquela destinada a responder à pergunta deste sincero cínico sobre o bem e o mal. Na linguagem deste século, em essência, eis o que Jesus disse. Meu irmão, o bem e o mal são meramente palavras a simbolizar os níveis relativos da compreensão humana do universo observável. Se tu és eticamente ocioso e socialmente indiferente, tu podes tomar como teu padrão de bem tudo o que é do uso social corrente. Se tu és espiritualmente indolente e se não tens aspirações de progresso moral, tu podes tomar como padrões do bem as práticas religiosas e as tradições dos teus contemporâneos. Mas a alma que sobrevive no tempo e que emerge para a eternidade deve fazer uma escolha viva e pessoal entre o bem e o mal, tal como são determinados pelos valores verdadeiros dos padrões espirituais estabelecidos pelo Espírito Divino, que o Pai nos céus enviou para residir dentro do coração do homem. Esse Espírito residente é o padrão de sobrevivência da personalidade. A bondade, como a verdade, é sempre relativa e, infalivelmente, contrasta com o mal. É a percepção dessas qualidades de bondade e de verdade que capacita as almas em evolução dos homens a tomar aquelas decisões pessoais cujas escolhas são essenciais para a sobrevivência eterna. O indivíduo espiritualmente cego que, com a sua lógica, segue o ditame científico, o uso social e o dogma religioso, permanece no grave perigo de sacrificar a sua liberdade moral e de perder a sua liberdade espiritual. Tal alma está destinada a tornar-se um papagaio intelectual, um autômato social e um escravo das autoridades religiosas. A bondade está sempre ascendendo a novos níveis crescentes de liberdade, de autorrealização moral e de realização da personalidade espiritual. A descoberta do ajustador residente
e a identificação com ele. Uma experiência é boa quando eleva a apreciação da beleza, aumenta a vontade moral, realça o discernimento da verdade, amplia a capacidade de amar e servir aos seus semelhantes, exalta os ideais espirituais e unifica os motivos humanos supremos no tempo, com os planos eternos do ajustador residente, todos os quais conduzem diretamente a um desejo maior de fazer a vontade do Pai. E isso nutre a paixão divina de encontrar Deus e de ser mais como Ele. À medida que ascenderdes na escala do desenvolvimento da criatura no universo, vós encontrareis uma bondade crescente e uma diminuição do mal, na perfeita concordância com a vossa capacidade para a experiência da bondade e discernimento da verdade. A capacidade de manter o erro ou de experimentar o mal não ficará totalmente perdida, até que a alma humana ascendente alcance níveis espirituais finais. A bondade é viva, relativa, sempre em progressão. É uma experiência invariavelmente pessoal e eternamente correlacionada ao discernimento da verdade e da beleza. A bondade é encontrada no reconhecimento dos valores positivos da verdade, no nível espiritual que devem, na experiência humana, se contrastar com a sua contraparte negativa, as sombras do mal potencial. Enquanto não alcançardes os níveis do paraíso, a bondade será sempre mais uma busca do que uma posse, mais uma meta do que uma experiência de realização. No entanto, tendo fome e sede de retidão, vós experimentareis uma satisfação crescente ao alcançar parcialmente a bondade. A presença da bondade e do mal no mundo é, em si mesma, uma prova evidente da existência e da realidade da vontade moral do homem, da personalidade que assim identifica esses valores, é também capaz de escolher entre eles. A época em que o mortal ascendente alcançar o paraíso, a sua capacidade de identificar o eu com os verdadeiros valores do espírito ter-se-á tornado tão ampliada que resultará na realização da perfeição na posse da luz da vida. Tal personalidade espiritual, assim aperfeiçoada, torna-se tão integral, divina e espiritualmente unificada com as qualidades positivas e supremas da bondade, da beleza e verdade, que não resta nenhuma possibilidade de que tal espírito justo e reto possa projetar qualquer sombra negativa de mal potencial quando exposto à luminosidade penetrante da luz divina dos soberanos infinitos do paraíso. Em todas essas personalidades espirituais, a bondade não é mais parcial, contrastante e comparativa. Ela tornou-se divinamente completa e espiritualmente suficiente. Ela aproxima-se da pureza e da perfeição do Supremo. Para que possa haver a escolha moral, a possibilidade do mal é necessária, mas não a realidade do mal. Uma sombra é apenas relativamente real. O mal real não é necessário como uma experiência pessoal. O mal potencial atua igualmente bem,
como um estímulo para a decisão, nos domínios de progressão moral e nos níveis inferiores do desenvolvimento espiritual. O mal se transforma em uma realidade da experiência pessoal, apenas quando uma mente moral faz dele a sua escolha. Muito bem. Nossa. Eu achei interessante isso. Enquanto não alcançardes os níveis do paraíso, a bondade será sempre mais uma busca do que uma posse. Então, assim, a gente tenta, né? Mas eu acho que a gente, na verdade, não consegue exercer a bondade na plenitude, né? Porque eles estão falando aqui, só no paraíso. Para mim, era uma coisa que, se você exercitasse, você conseguiria. Algumas pessoas até eu enxergo como se conseguissem, mas pelo que eles estão falando aqui, não. Ou pelo menos não a bondade a qual eles se referem, né? O que me chamou a atenção também foi esse último, o 132.210. Aqui. Para que possa haver a escolha moral, a possibilidade do mal é necessária, porque senão você não consegue fazer a comparação, né? Uhum. Mas não a realidade do mal. Você só pode constatar o mal para ver se você está fazendo o bem ou não, né? Mas não você vivenciar, né, a realidade do mal. Então, uma sombra é apenas relativamente real. O mal real não é necessário como uma experiência pessoal. O mal potencial atua igualmente bem como um estímulo para a decisão, né? Para você tomar uma decisão, nos domínios de progressão moral e nos níveis inferiores do desenvolvimento espiritual. O mal se transforma em uma realidade da experiência pessoal, apenas quando uma mente moral faz dele a sua escolha. Achei tão importante esse trecho. Uhum, com certeza. Agora, assim, ó, eu acho que quando ele fala que para haver a escolha moral tem que haver a necessidade do mal, claro que a gente vive num mundo de dualidades, né? Sim. E através disso que a gente consegue discernir o mal do bem. Agora, a tendência, na verdade, para o mal, na verdade, ela me parece que ela é intrínseca, né? Ela está dentro de cada pessoa, né? E a escolha está exatamente nos teus princípios morais, né? Que a gente estava conversando antes, hoje o Henrique falava, né? Então, os valores, na verdade, esses valores, na verdade, que tu escolhe, é que vão te dar a linha, né? O parâmetro para tu fazer essa escolha. Bom, ok, o mal está aí, ele existe, né? A gente não pode negar, essa é uma realidade, né? Mas a opção, na verdade, é pelos valores do bem, né? A verdade, a beleza, enfim. E eu acho que uma questão muito interessante e muito otimista é que a grande maioria, na verdade, escolhe o bem, né? E não o mal, embora talvez através de outras fontes que às vezes a gente não concorde até, mas existe uma escolha pelo bem, até pessoas que eventualmente nem têm religião, mas que fazem o bem, que praticam o bem, né? E sem ter um selo, uma identificação. Não, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita e tal, mas eles estão trabalhando, na verdade, para o bem e pela elevação aí do coletivo. Então, acho que é interessante a gente prestar atenção nisso, né? Porque senão a gente só julga, assim, por que Deus, né, faz esse mundo com mal, né? As pessoas más, enfim, quer dizer, não, tá tudo posto na mesa aí. Na verdade, é a gente que vai fazer as opções, né? Vai fazer escolhas, né? Em função, talvez, de uma necessidade nossa até de evoluir mais, enfim, ou entender melhor, né? Ou até passar por algumas experiências ruins para depois voltar para o bem, enfim, né? Então, como a gente não entende praticamente nada, como a gente não tem uma visão de nada disso, a gente vai tateando, assim. Mas eu acho que o nosso mundo, assim, ele é
ele é grandemente bom, né? Eu acho que essa é a parte boa. Graças a Deus. Henrique? Obrigado, Flávio. Uma coisa interessante é que nós temos uma tendência a confundir o mal com a malvadeza, né, que são coisas diferentes. Verdade. E quando a gente fala do mal, a gente imediatamente pensa naquele mal deliberado que as pessoas fazem com intenção de prejudicar ou de obter vantagem ou de explorar, enfim, a gente sempre assume a ideia do vilão, né? Na verdade, o mal é o resultado dessa experiência que nós estamos vivendo, ele é necessário, nós estamos vivendo uma experiência de aprendizado, de perfeccionamento. E muitas vezes nós fazemos escolhas erradas que provocam o mal sem que a gente perceba. Às vezes a gente não tem noção de que a opção errada que nós adotamos é mal, é um mal, né? Então, essa falta dessa percepção é parte da nossa experiência evolutiva. Nós aprendemos errando. E isso é que é importante quando a gente erra, é reconhecer que nós erramos. E a verdade, que é sempre relativa, é aquilo que nós estamos falando. Quando você deixa de perceber que aquela verdade é relativa, que existe uma verdade superior, que é aquela fundamentada nos valores espirituais divinos, então você acaba cometendo muitos erros. Então, a gente tem muitas situações onde a gente toma decisões, às vezes, equivocadas, e não percebe que essas decisões equivocadas e a persistência nelas estão produzindo o mal. De que forma? Atrasando o desenvolvimento da civilização, de alguma forma. Quando a gente insiste, por exemplo, em manter alguns padrões morais que a gente julga que eles são certos e defende aquilo com unhas e dentes, segurando o desenvolvimento da humanidade em cima de uma coisa que, na verdade, não corresponde à vontade divina, ao desejo divino, né? Tem muita gente, por exemplo, tem muita gente não, né? Alguma pessoa pode cometer um erro e não se dar conta dele quando insiste em processos que julga que são acertados e são extremistas naquela direção. Então, a gente tem que ter consciência de que o mal é escolha errada, deliberada ou não. E essa escolha errada, deliberada ou não, produz um resultado negativo para a gente mesmo e para a humanidade. Então, nós sempre vamos estar errando e sempre vamos estar produzindo o mal. Às vezes, é por isso que o documento fala que ele é necessário para a gente poder fazer a escolha do bem, mas a gente tem que perceber que nós escolhemos errado, que aquilo é uma coisa errada. Então, muitas vezes a gente insiste numa teoria ou num posicionamento que provoca o mal, mas a gente pensa que está fazendo bem, que está fazendo certo.
Então, o objetivo aqui do meu comentário era mais para que a gente tivesse a percepção de que o mal não é sinônimo de malvadeza, não é o sinônimo de bandido. Nós todos fazemos o mal, de alguma forma. Quando fazemos uma opção errada, que sem querer prejudica a nós mesmos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, e às vezes a gente nem percebe que está trazendo esse prejuízo, mas está. Né? Mas é um pouquinho de erro também, né? Mas isso é erro. O erro do pecado e iniquidade lá. Mas, nós não estamos... Por isso que eu falei, a gente não pode confundir o mal com malvadeza. Malvadeza é pecado. O mal não é pecado, pode ser um erro por ignorância. Então, nós não estamos aqui definindo o que é erro, pecado ou iniquidade. Estamos definindo aqui o que é o mal. O mal é a escolha errada. A escolha errada pode ser equivocada por inúmeras razões. E a gente, muitas vezes, acha que está fazendo certo, acha que está fazendo uma escolha acertada. Então, a gente fala, bom, como é que a gente vai saber que a gente está fazendo a escolha errada ou acertada? A gente sempre tem que prestar atenção no mal que a gente pode estar produzindo. Vou dar um exemplo absurdo aqui. Vamos pegar uma pessoa que seja natureba, extremo. Agora está na moda, por exemplo, ter parto normal. Então, muita gente, não, eu tenho que fazer meu parto, tem que ser um parto normal. Eu acho legal, se for possível fazer isso daí. Né? Então, é uma escolha certa? Sim, pode ser, é uma escolha certa. Mas ela tem limites. Então, quando uma mulher fica em trabalho de parto 20 horas seguidas, aquilo pode não ser bom. Pode ser ruim para ela mesma, para a saúde dela, colocar em risco a saúde dela, colocar em risco a saúde do bebê, pode nascer uma criança com problemas, enfim. Mas a pessoa fica obcecada, que não, aquilo é o que é o certo, ter aquele parto natural, que é o recomendado, que na época da primitividade já era assim, que o homem inventou a cesárea e todo esse negócio. Olha, nós vivemos num tempo que a gente tem que prestar atenção, então você não pode ser extremista por conta disso daí. Então, o fato de você adotar esse tipo de filosofia, que pode estar muito acertado, não estou dizendo que é errado, tem o seu limite. Reconhecer esse limite é importante. Né? Então, nós temos muitos exemplos na nossa vida de que, por persistência ou insistência numa coisa que a gente acha que está certa, a gente acaba fazendo uma coisa errada e depois, às vezes, até é tarde demais. Fala, puxa vida, eu acho que eu não medi corretamente as consequências daquilo que eu pensava estar fazendo certo. Então, você não agiu com malvadeza, não foi bandido, mas você produziu mal, de alguma forma. Né? Então, perceber isso nem sempre é muito fácil. E a maneira de evitar isso é justamente fazer uma elevação espiritual, de se aproximar dos valores de Deus, dos valores divinos, dos valores espirituais, daquilo que vale para a eternidade. A verdade é sempre relativa. Desculpe, me alonguei de novo. Isabela. Henrique, você colocando, me veio uma sensação da dificuldade de identificar o que é o mal, o que é o bem, eu estando num estado de total inconsciência.
eu só posso ter consciência se eu estiver no presente, nem no passado, nem no futuro. E para mim isso é muito difícil, estar no presente. E eu percebia, assim, eu não sei, na leitura dos discursos de Jesus, eu sinto uma grande delicadeza dele em tocar a alma do outro. Ele percebe a grande dificuldade, a grande escuridão que tem no outro. E dele até imaginar, eu acho, que se ele tivesse no lugar daquele, naquela condição, talvez ele faria do mesmo jeito. Então, assim, o que é o bem e o que é o mal? Eu não sei. Jesus, eu não sei. Eu já falei para ele que eu não sei. A minha única saída é buscar dentro de mim. E eu tenho que esperar aí uns dias para vir a resposta. E seguir. A minha única saída é ouvir o que está dentro de mim. Porque o livro de Urântia fala o bem, né? Eu faço uma ação que foi contra alguma regra do universo. Eu não sabia que existia essa regra, eu deveria ter lido o manual, mas eu não sei, não li, não dei conta de fazer, e eu quebrei essa regra. E depois eu posso quebrar novamente, porque eu esqueci, eu não prestei atenção, alguma coisa assim. Então, assim, e a experiência, na hora que eu vivo essa experiência de que eu quebrei essa regra e eu aprendi algo, esse algo ele passa a ser incorporado a mim, ao meu ser. Então, ele passa a ser sagrado. Então, eu acho que eu não esqueço isso. É um grande desafio estar viva, para mim. Eu tenho que me adaptar a essa regra, ao Criador o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Eu sou desafiada, 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 desafiada. Até dormindo eu sou desafiada nos sonhos. Então, assim, é complicado esse negócio do bem e do mal. E, por outro lado, eu reconheço que dentro de mim tem o bem e tem o mal, tem a luz e tem a sombra. E eu só posso ser eu se eu tiver os dois. Porque eu sou os dois. Eu sou o feminino, o masculino, eu sou minha mãe, sou meu pai. E eu acho, assim, tem hora que aquela verdade para mim, ela é verdade, porque ela está dentro do meu limite, eu estou sendo sincera, eu estou me comportando, eu estou acreditando naquilo que para mim é sincero. Então, eu estou sendo sincera, verdadeira comigo. E aí? Eu posso descobrir depois que não é nada disso, mas naquele instante eu fui sincera e verdadeira comigo. Por exemplo, tem uma regra, tem regras, né? Os religiosos têm suas regras e a gente cumpre essas regras. E para mim, eu não faço isso, eu não faço aquilo dentro da regra, então eu estou correta, eu estou fazendo o bem, o bem, o bem, de repente eu vejo que é uma regra. É uma limitação, é uma crença, que isso não tem nada a ver, e que a vida é muito mais do que isso. E que o mais importante é você chegar perto de uma alma sincera, verdadeira. E você só chega perto dessa alma se você se colocar num estado de vulnerabilidade também. E agora, se eu fiz o bem ou o mal, eu não sei, mas eu sinto. Eu só sinto amor quando eu faço essa conexão. Então, para mim é difícil esse processo. Eu ainda não entendi esse negócio de Jesus, assim, essa parte do bem e do mal. É isso. Isabela, ninguém de nós entende direito essa parte. E, assim, o que nós estamos dizendo, o que Jesus está dizendo, é que você
não vai se perder, não vai ser condenada, não vai deixar de sobreviver se você fizer o mal por erro. É parte da nossa vida. Nós temos que sim buscar a perfeição, buscar alcançar o Pai, tentando fazer a vontade dele na medida em que nós aprendemos a conhecê-lo. Mas não tenha dúvida, nós fazemos um monte de coisas erradas e vamos continuar fazendo essas coisas erradas por muito tempo. O próprio texto aí fala que a gente só vai enxergar completamente a bondade, vivenciar completamente a bondade quando nós chegarmos ao paraíso. Ou seja, eles estão admitindo que antes dessa chegada, nós vamos continuar falhando, é lógico, cada vez menos, cada vez com melhor capacidade de acerto, mas eu acho que nós não podemos nos cobrar a perfeição o tempo todo, dizendo eu não posso errar, eu tenho que saber sempre qual é que é o certo. Não. Não existe um manual para a gente saber qual é que é o certo e qual é que é o errado. É uma experiência que nós temos que viver. E acho que é disso que Jesus está falando aí. Olha, o erro, o mal, ele existe, ele anda junto com o bem. E ele está nas nossas escolhas. Quando você faz uma escolha errada, você está produzindo o mal. Não significa que você cometeu um pecado. Não significa que você está condenado ao fogo. Não significa que você vai ser extinta. Significa que você está vivendo a experiência que o Pai te propôs. Ele não espera que você seja perfeita, nem que eu seja perfeito, nesse estágio que nós estamos aqui. E ele não seria justo, nem misericordioso, nem amoroso, se ele cobrasse isso de nós. Então, o que é importante é justamente isso, saber que o mal não é produzido só por um malfeitor, por um bandido. Todos nós, sem exceção, produzimos o mal, incessantemente, sem querer, achando que estamos fazendo o certo. Na medida em que nós avançamos, evoluímos e aprendemos com as nossas experiências, e tem algumas experiências que são, às vezes, difíceis da gente compreender e aceitar, mas a gente, com o passar do tempo, vai aprendendo. Eu vou dar um exemplo pessoal. Aqui na minha casa, todos os anos, em Natal, a gente fazia um foguetório aqui, que era quase uma concorrência com o foguetório do HSBC. Com explosões, todos os vizinhos saíam na rua aqui, com taça de champanhe, para comemorar a virada do Ano Novo, ou do Natal, fosse lá o que fosse. Em nenhum momento eu pensei nos bebezinhos. Em nenhum momento eu pensei nos cachorrinhos. Em nenhum momento eu pensei nos passarinhos. Para mim aquilo ali era uma festa, estava legal, bonito, perfeito, acabado. Aí saiu a lei proibindo as explosões. E aí eu pensei, puxa vida, por quantos anos eu fui idiota e fiz uma coisa errada? Quantos seres, eventualmente, eu não fiz sofrer com essa atitude minha? Então, eu não vou para o inferno por conta disso. Aliás, o inferno nem existe, mas eu não vou ser condenado por Deus por causa disso. Mas é importante reconhecer que eu fiz isso errado e que eu não devo fazer mais isso. Então, todos nós, diariamente, fazemos coisas erradas. Então, Henrique, o mais importante é esse reconhecimento, para mim. Então, mas nesse caso específico desse exemplo que eu dei, eu só percebi isso depois que saiu uma lei dizendo, olha, não pode mais estourar, porque faz bebê chorar,
faz pessoas que têm problemas psicológicos sofrerem, faz cachorrinho sofrer, faz passarinho acordar no ninho e cair da árvore, sei lá. Então, para que eu preciso fazer isso, né? Qual é a necessidade de fazer isso? Né? Então, aí eu acordei e falei, olha, puxa vida, de fato, eu fiz uma coisa errada por muitos anos. Eu produzi o mal por muitos anos. E, com certeza, tem muitas outras coisas que eu faço errado, pensando que eu estou fazendo certo e pensando que é uma coisa boa. Então, isso é um aprendizado, estamos evoluindo, estamos caminhando. Mas nem por isso nós temos que nos castigar e nos penitenciar, andar de joelhos e pedir perdão para Deus o tempo todo. A gente erra. Henrique, a minha dificuldade é aceitar que o erro e o mal são ruins, não deveria existir. Para mim, ele é igual ao bem, ele não é nem bom nem ruim, ele é igual a sombra não é boa e nem ruim, ela é a sombra, ela é. Mas é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Porque eu só vou descobrir a luz se tiver a sombra, porque senão como é que eu vou fazer? E as duas são importantíssimas. Eu tenho as duas, eu preciso das duas. É isso que eu não estou entendendo desse bem e do mal, entendeu? Para mim, os dois são bons. É isso. Eu queria entender isso no raciocínio de Urante, né? Se é isso mesmo. Obrigada, Henrique. Yara? Eu estou com a minha netinha aqui hoje, sabe? Então tem essa Nossa, que linda! Dá boa noite. Parece com a vovó. Nossa, parece com a vovó. Oi. Isabela, quando você está falando, né? Eu estou pensando assim, eu também. Tem horas que não consigo saber o que é o ruim ou o bom. E, às vezes, eu preciso discernir melhor sentindo, através do sentir, até chegar numa hora que, em algumas situações que eu já superei, eu percebi, isso é ruim, é uma escolha errada, isso me faz mal, porque não é isso que eu quero, não é isso que eu devo fazer, porque não, a minha natureza não é essa, né? Então, essa experiência pessoal do que a gente vai aprendendo nesse aperfeiçoamento, nesse perfeccionamento que o Henrique está falando, para mim vai fazendo sentido, casando com o que você está falando, porque o que você está chamando a atenção é que a gente possa discernir realmente, mas discernir não só com a mente, intelectualmente, mas com o sentimento de que aquilo ali é um erro. Erro no sentido de que não é por aí. Não é isso que Deus quer da gente. Com a possibilidade de nós florescermos e sermos a personalidade que realmente a gente tem para ser, como através da nossa personalidade a imagem de Deus se faz em cada ser humano, né? Então, a gente precisa de sentir realmente. Agora, quando o Henrique estava falando dos fogos, sabe, Henrique? Eu senti assim, quando a gente faz algo na pureza da alegria, né? Até sem pensar no todo, num primeiro momento a gente quer aquela alegria, a gente quer compartilhar e tal. Mas no momento em que uma lei é explícita, é clara e traz para a gente o conhecimento da ordem que substitui uma falta de esclarecimento com o todo, né? Então, essa nova ordem verdadeira, ela inclui o todo, ela tem uma perspectiva do todo. E quando ela nos apresenta e nos convida como cidadãos a corresponder e a seguir, né? Em todas as esferas isso vai fazendo um sentido.
Então, é isso que eu quis dizer quando eu estou crescendo espiritualmente com Deus que me habita, né? Porque Deus que me habita é nada mais, nada menos do que eu crescendo, né? Crescendo como gente, como pessoa e aprendendo a cuidar mais de mim, da minha vida. Então, é essa ordem verdadeira que está implícita em tudo que ordena o que é organizado no cosmos, né? Tomando uma perspectiva que, à medida que eu vou compreendendo, eu vou ganhando uma visão expandida, eu vou compreendendo mais, né? É isso que tá vindo aqui. Eu agradeço você, Henrique, Isabela e nós, porque juntos, cada coisa que a gente vai falando, né? Esse discurso que a gente constrói, conceitual, junto com o nosso sentimento e com o que a gente vai compreendendo, é que é o conteúdo, né? Que a gente vai ganhando aqui no grupo de Urântia. Olha, eu posso dizer para vocês que, assim, não tem palavras, é uma voz sem palavras, o aprendizado que eu adquiro com esses conteúdos que me incitam, que me levam a conseguir estar comigo também, né? Alinhada, alinhando. O que eu mais gosto aqui é a possibilidade do alinhamento espiritual. E daqui eu vou cheia de tarefas, cheia de descabelo arrepiado. Até a próxima reunião. Isso é maravilhoso. Legal. Egli? Eu entendo assim, né, esse mal, né, potencial que me chamou bastante atenção, como algo que, como eu entendi na explicação do Henrique, né, que é algo que é inerente à nossa vida, né, o mal faz parte, e aí acho que o pulo do gato é a escolha, né, a gente está o tempo todo escolhendo, discernindo, né, e através da consciência que a gente vai ampliando, vai entendendo sobre a diferença entre o bem e o mal, e as nossas escolhas constantes que faz a gente ir criando a retidão, né? Criando essa lealdade para com Deus. Então, é isso, nós temos potencialmente o mal dentro de nós, porque nós vivemos inseridos numa dualidade, né? Dia, noite, a luz, a sombra, então não tem, é inevitável a gente achar que nós não estamos imersos nesse lugar aí de luz e sombra e que temos que estar aí nos autoexaminando, né? Esse potencial que nós temos, que tem momentos que nós estamos num lugar até da maldade, né? E perceber, porque a gente, às vezes, inconscientemente, a gente não está percebendo nem a nossa maldade, como às vezes a gente está fazendo a coisa inconscientemente. Então, me chama muita atenção também essa parte da escolha, né? Então, o tempo todo a gente tem o livre-arbítrio para escolher aonde a gente quer estar. Uma vez que a gente percebe, a gente pode abrir mão, né? Abrir mão disso e resolver buscar ir de um outro lado, né? Então, é muito legal esse entendimento. Eu acho que é fundamental a gente, né, tá enxergando esse lado que a gente traz também, né, dentro de nós. Muito bom. Obrigada, Egli. Isabela? Eu só queria fechar respondendo para a Yara. Ai, Yara, coisa linda. Eu não sei se é verdade ou não, mas está lá na Bíblia que tudo é lícito, né? Você pode, tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, quer dizer, eu entendo assim, tudo você pode,
mas nem tudo você tem condição de receber. Então, eu só posso receber aquilo que eu dou conta de receber. Eu só vou doar aquilo que eu tenho condições de doar. Então, é essa questão do bem e do mal. Também é lícito, tudo é lícito. O bem e o mal, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Obrigada. Legal. Mais alguém? Eu só queria concluir rapidinho. Eu acho assim que o importante é estarmos a caminho, é estarmos buscando, é estarmos como estamos agora aqui. Não estamos numa televisão, sabe? Ou, sei lá, num shopping, eu perdendo um pouco de tempo, né? Não que isso seja proibido, mas optamos pelo melhor, né? E, assim, a gente não entrar em conflito, sabe? Quando a gente percebe que não agiu pelo certo, pelo bem, é a gente se perdoar e continuar caminhando com até uma certa serenidade, não ficar se envenenando com aquela ideia, puxa, se eu fizesse diferente, teria sido melhor. Então, isso faz mal para a gente, para a nossa evolução. Então, constatar só e procurar não repetir, e procurar não ficar em conflito, sabe? Porque quando eu entro em conflito, eu bloqueio a minha evolução também. A impressão que eu tenho é que eu deixo até de caminhar. Agora, o importante é estar o que estamos fazendo, caminhando, buscando, querendo ser melhor, né? E sem sentimentos de culpa, de nada. É só busca mesmo, né? E perceber que realmente estamos nessa busca evoluindo. Não o suficiente ainda, claro, mas perceber a nossa mudança, como a gente percebe, né, da Isabela, que é tão jovem ainda, buscando do jeito que está buscando, a Yara, né, com as suas colocações, a gente percebe, e eu fico tão feliz de ver, assim, sabe, que as pessoas estão se trabalhando, né, não estão só participando. Então, isso é muito importante. Então, é isso, só isso. Legal, Angélica. Lilian? Eu gostei muito de uma citação que Jesus faz ali, se você quiser colocar, Sueli, claro. No 2:5, 132, 2:5. Então, ali ele fala, né, que o que é a bondade e como que a gente sabe se uma experiência é boa ou não é, né? A gente tem essa experiência dentro da gente, mas ele dá umas dicas ali, ó. A bondade está sempre ascendendo a novos níveis crescentes de liberdade. Olha que frase, né? Então, quer dizer, você vai se sentir livre. Lógico que a gente tem que saber qual é a verdadeira liberdade, mas depois a outra questão é da autorrealização moral, né? E de realização da personalidade espiritual. O que é isso? É a descoberta do ajustador residente e a identificação com ele. Quer dizer, à medida que você está descobrindo que você tem esse Deus dentro de você, que você pode ter essa relação com ele, então já é um caminho, né? Já é um caminho que você está em direção à bondade, que você está certo. Mas daí ele continua assim, ó, uma experiência é boa quando eleva a apreciação da beleza. Olha, aumenta a vontade moral, realça o discernimento da verdade, amplia a capacidade de amar, olha que interessante, né? E servir aos semelhantes. Então, você sabe que é boa, que você está no caminho certo, se aquilo te faz melhor, te faz querer servir, te faz querer amar, exalta os ideais espirituais e unifica os motivos humanos supremos
no tempo com os planos eternos do ajustador residente. Então, quer dizer, é essa relação com o ajustador, porque ele fala que a bondade que a gente acha que está na religião, ou que a gente acha que está na ciência, ela não tem comparação com essa bondade, vamos dizer assim, que a gente pode fazer realmente ir no caminho certo, de estar em consonância com o ajustador do pensamento. Se você está em consonância com o ajustador, ou se você tenta ter esse relacionamento que, às vezes, eu digo assim, olha, eu não te escuto, eu não consigo te ouvir, mas, ó, eu vou dormir e eu espero que amanhã eu tenha grandes dicas quando eu acordar. É bom. Então, você tenta fazer alguma coisa assim. Então, todos os quais conduzem diretamente ao desejo maior de fazer a vontade do Pai. E isso nutre a paixão divina de encontrar Deus e de ser mais como Ele. Então, quer dizer, aqui Jesus dá uma dica de como você saber estar no caminho certo, né? Lógico, o mal existe, né? E você, eu acho que a Isabela colocou e alguém também colocou, que você tem que ter, assim, às vezes você fica indignado, meu Deus, mas você tem que ter também, saber que aquilo é uma experiência que alguém está passando e orar para que seja um aprendizado, tanto para ela quanto para todas as pessoas que estão ali do lado dela, né, que estão vivendo. Mas o interessante é que nem sempre o que é aprendizado para uma pessoa é para outra. Porque se você vê de fora, você parece que não tem a experiência, né? E se você vai precisar dessa experiência, o ajustador vai ter que colocar nessa posição para você ter. Não é? Então, quer dizer, é aquele exercício de você agradecer por tudo. E para mim é muito difícil, tá, gente? Você agradecer por tudo, né? Pela doença, pela saúde, pelo que dá certo, pelo que não dá, porque se você está pedindo a Deus, se você está em consonância, buscando, orando, então você sabe que tudo aquilo que aparecer na tua vida vai ser porque você tem que aprender alguma coisa. Você tem que aprender. Isso para a gente é difícil, porque a gente só queria florzinha, né? Florzinha, passarinho, música bonitinha. Mas é isso aí, gente. Obrigada.